Olá você, minha querida Enemzeira, meu querido Enemzeiro, você que está aí se preparando para esse Enem, desse ano tão atípico, mas que tem toda a condição de chegar lá e eu estou aqui para te ajudar. Eu sou Márcio Leal, professor de Biologia, trabalho há mais de 27 anos em pré-vestibulares aqui em BH e já ajudei muitos, inúmeros, na verdade milhares de alunos a chegarem lá. Pelas minhas mãos já passaram mais de 100 mil alunos nesse tempo todo. São turmas grandes e a gente está o tempo todo trabalhando com esses alunos e com você, que eu tenho certeza que está encontrando aqui a solução para os seus problemas. E eu vou te ajudar hoje, continuando aí na correção das provas do Enem, de 2009 até o ano corrente, e nós estamos corrigindo nesse vídeo as questões de 2017. 2017 é a referência do Caderno Azul. Já vou te pedir, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal e vai me acompanhando porque tem muita coisa legal. Fica ligado porque tem umas lives que eu vou fazendo aí para ensinar biologia para vocês, tornando a biologia fácil para você chegar no Enem ou em qualquer vestibular e acertar tudo que você puder. Vamos lá então? Nesse vídeo, questões 117 e questões 118, né? Ou 117 e 118. Bora então para a nossa solução. Questão 117, primeiramente, olha aí, ó. Tem um texto e nós vamos saltar o texto segundo a nossa metodologia eficaz demais, dizendo o seguinte: a diferença na manifestação da DMD, o que é DMD? O texto vai informar. Entre as gêmeas pode ser explicada pela o quê? Vamos ao texto? A distrofia muscular Duchenne, DMD, aí já deu sentido pra gente, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto sua irmã apresentava o fenótipo normal. Olha só, esse vídeo eu vou gastar até um tempinho a mais aqui. Nas turmas que eu estava dando aula nesse ano de 2017, geralmente eu dou um bônus. É um bônus que eu explico algumas coisas e entre as coisas que eu expliquei uma coisa que era: como pode uma moça ter distrofia muscular Duchenne num dos membros só? E aí eu quero que você entenda o seguinte: a distrofia muscular Duchenne, ela é uma doença ligada ao X. Eu vou até te dar uma palhinha aqui da biologia, tá? E vou rabiscar aqui mesmo para você. Então presta atenção. A DMD está informando que é uma doença recessiva ligada ao X. Então vamos fazer um rabisco aqui? Olha só. Homens podem ser XDzão, seriam homens então normais para distrofia, ou XDzinho seriam homens, no caso, anormais ou portadores da distrofia Duchenne. Ok. No entanto, esses homens geralmente têm uma morte precoce, o que impossibilita esses homens de reproduzirem. E para uma herança ligada ao X, olha como é que a teoria é importante nessa questão. Você tem que se lembrar que um gene recessivo, ele se manifesta, no caso, em dose dupla, se for, no caso, da mulher em herança ligada ao X. No caso do homem, basta um gene, como você está vendo aí. Então, o que nós vamos ter aqui em relação às mulheres? As mulheres podem ser XDzão, XDzão, mulheres normais. XDzão, XDzinho, mulheres normais, mas portam genes. Portam um gene. E XDzinho, XDzinho seriam as mulheres afetadas. No entanto, essas mulheres não existem na população, por quê? Isso aqui, então, ó, é inexistente na população. Porque ela precisaria de ser filha de um homem afetado, e isso não tem condição, esse cara não tem condição de reproduzir. Então, na população, só o que existe são mulheres assim, ó, no máximo mulheres XDzão, XDzinho. Aí, quando eu falei do bônus que eu dou normalmente, existe uma coisa que nós chamamos de cromatina sexual. Não cabe aqui nesse vídeo agora uma explicação sobre a cromatina sexual, mas eu vou te informar. A cromatina sexual representa um dos cromossomos X que na mulher, como a mulher tem dois, um dos X, ele se torna permanentemente inativo, então ele condensa todo, ele enrola todo. Aleatoriamente isso no corpo da mocinha. Então o que acontece? Algumas células dessa mocinha são XDzão, outras são o quê? XDzinho.
ativados. E aí tem o mesmo efeito que teria no homem, olha lá, o homem é o XDzão ou o XDzinho. Depois você procura saber sobre a hipótese de Lyon sobre a cromatina sexual, não cabe aqui no vídeo agora, isso é uma aula de biologia inteira praticamente, tá bom? Então olha só, o que vai acontecer? Neste caso, olha que coisa maluca, se houver um predomínio nessas células de XDzão, nesse órgão, né, na parte muscular, esse seria um órgão normal. E se houver um predomínio de XDzinho, esse seria um órgão afetado. E aí a mulher pode ter traços da distrofia muscular Duchenne em partes do corpo dela. Sendo gêmeas idênticas, as gêmeas elas têm o mesmo genótipo, sendo idênticas, são geneticamente idênticas, mas o fenótipo delas vai ser diferente. E esse fenótipo vai ser diferente por quê? Esse fenótipo vai ser diferente em função da cromatina sexual. Beleza? Então nós precisávamos dessa informação para solucionar a questão, senão, sem chance de fazer essa questão. Vamos lá à questão agora. Letra A. A dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal? Não. Falha na separação dos cromossomos no momento da separação dos dois embriões? Se houver falha na separação dos cromossomos, seria uma síndrome. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos embriões? Recombinação é crossing over e em humanos e outros animais o crossing over só acontece na gametogênese, não seria o caso. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta dos embriões. Olha o que é isso aqui, ó. A cromatina sexual é essa condensação que você está vendo aqui, aleatória. E essa condensação aleatória torna os cromossomos inativos. Nossa resposta está aí, inativação aleatória. Origem paterna do cromossomo portador, uma parte é paterna, mas lembre-se, neste caso, o homem que é portador do alelo mutante, ele não tem condição de reproduzir, então ele não vai passar esse cromossomo para formar a sua filha, a menina. Repara que essa questão sem teoria não faria. Está na questão difícil do grupo das questões difíceis do Enem. E uma coisa que eu quero reforçar aqui, a sua TRI sobe com a biologia, pode apostar nisso. Em natureza, a sua TRI subirá com a biologia, tá? Ela vai subir. Essa é uma questão difícil mesmo, então muita gente vai errar. Não vai mudar muito a sua TRI, mas se você acertar, é um pontinho a mais que você ganha aí. Beleza? Porque você não pode acertar essa aí e errar outras questões que são fáceis aí. Como, por exemplo, eu acredito que a questão 118 deve ser mais fácil que essa. Vamos ver? Nessa prova mesmo, questão 118, caderno azul. Bom, tem aí um exemplo, vamos ver. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever... Deixa eu puxar o meu laser aqui que fica melhor para vocês. As construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feito de concreto. Então, o concreto tradicional e o concregrama que ele colocou aqui, né, no experimental. Então, se você tem uma área vazada, você deve estar objetivando infiltrar água, por exemplo, no solo, porque a concretagem, ela aumenta a impermeabilização do solo. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo evitar o quê? Poxa, tá aí de cara pra gente, essa é muito rápida. Impermeabilização, dá tempo nem para discutir o resto. É aumentar a área de infiltração. Veja bem, depois de uma questão difícil, nós chegamos numa questão hiper, mega, power, fácil. Raciocínio, essa aí não era biologia. Concreto impermeabiliza o solo, furou o concreto e infiltra água no solo. Beleza? É isso aí. Se eu te ajudei nessas duas resoluções, então já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e compartilha. E ó, me ajuda, comenta aí embaixo o que você está achando, é importante para mim. Valeu? Um abraço, te vejo no próximo.